Ele chegou, a aula começou. Então, vamos retomar aquilo que nós vimos na aula passada, que eu fiz uma apresentação para vocês, eu falei que o direito internacional privado é uma disciplina muito tranquila, porque a única função do direito internacional privado nada mais é do que resolver o conflito da lei no espaço. Então, quando nós estivermos diante de uma situação que tem conexão internacional, então, quando nós estivermos em uma relação jurídica que tem a ver com algo ou alguém em outro país, tá bom? Fora do nosso território brasileiro. Então, nós vamos considerar internacional tudo que está fora do território brasileiro, tá bom? Então, quando nós tivermos relações jurídicas com conexão internacional, e nós tivermos um conflito de leis em que nós não soubermos, por exemplo, responder qual lei nós vamos aplicar naquele caso concreto, e aí nós vamos, então, nos valer do direito internacional privado. Então, o direito internacional privado nada mais é que uma disciplina, um ramo do direito internacional, que vai tratar dessas relações que têm conexão internacional e tem conflito de leis. E como que nós resolvemos esses conflitos de leis? Muito simples. Nós vamos lá na nossa LINDB, abrir aqui minha LINDB. Nós vamos lá na nossa LINDB, do artigo 7º em diante. Opa! Tá bom? Nós vamos lá na LINDB do nosso artigo 7º em diante e nós vamos achar as respostas. Tá bom? Nós vamos achar as respostas, então, lá na nossa LINDB. Por isso que a principal fonte do direito internacional privado é a lei, e é a lei interna. Então, vocês vão ver ao longo do curso, quando forem fazer exercícios, ou quando forem ler, que o nosso direito, o direito internacional privado, ele é basicamente um direito interno. Por quê? Porque nós vamos resolver esse conflito da lei no espaço, em outros países, com base na nossa legislação interna, que no nosso caso nada mais é do que a LINDB, ok? Eu disse para vocês que para resolver esses conflitos da lei no espaço, nós devemos nos valer daquilo que nós chamamos de normas indiretas ou elementos de conexão. Os elementos de conexão nada mais são do que palavras-chave nas questões que vão resolver o conflito no espaço. Tá bom? Então, o direito internacional privado, ele vai se valer dessas palavras-chave, desse elemento de conexão, tá bom? Para que o juiz possa responder determinada pergunta, que é qual lei nós vamos aplicar, tá bom? Então, os elementos de conexão, eles vão ajudar o juiz, que são essas palavrinhas-chave, ao longo da relação jurídica, vão auxiliar o juiz na resposta da nossa pergunta. A pergunta aqui no direito internacional privado vai ser: qual legislação nós vamos aplicar para aquele caso concreto? Então, as nossas palavrinhas-chave nada mais são do que esses elementos de conexão. E na aula passada, nós começamos a falar do primeiro elemento de conexão, e o elemento de conexão mais importante, que é aquele que recebe o nome de estatuto pessoal. Se você der uma olhadinha no material que eu deixei para vocês, lá na apresentação da disciplina, eu pus um monte de livros. E teve um livro que eu coloquei lá no minha biblioteca, tá até no nosso plano de ensino, que é o Hallsteiner, tá bom? Que é o que eu gosto mais para essa parte introdutória
do direito internacional privado. E ele sempre vai falar do estatuto pessoal, estatuto pessoal, estatuto pessoal. Então, saiba que o estatuto pessoal é aquele elemento de conexão que é mais importante para o Estado. E, no caso do Brasil e de 90% dos países do mundo, o elemento de conexão mais importante, o estatuto pessoal, é o domicílio da pessoa. Então, nós vamos aplicar naqueles casos que envolvem direito de família, começo e fim da personalidade, nome e capacidade, a lei do domicílio da pessoa, tá? E aí eu prometi que essa aula eu iria trazer 2 exercícios para nós fixarmos, tá bom? 2 exercícios para nós fixarmos essa questão que envolve o domicílio. Então, deixa eu só abrir aqui, tá? O meu aplicativo, é porque eu uso no celular, porque quando eu apresento o PowerPoint, quando eu apresento o PowerPoint, eu perco a visão, por exemplo, da caixinha de perguntas, de quem está tentando entrar na sala de aula. Aí eu preciso ligar aqui o celular para eu ficar de olho, tá bom? Porque senão toda hora eu tenho que parar de interromper a apresentação para ficar lendo as perguntas. Então, eu trouxe esses exercícios e eu gostaria que nós respondêssemos esses exercícios juntos, tá? Não falem ainda qual é a resposta que vocês acham, tá bom? Vamos analisar o enunciado, vamos analisar as palavras-chave que o enunciado nos dá, e aí vamos partir para as respostas. Então, vamos lá. As regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade ou direito de família. Então, quais são as palavras-chave que o nosso enunciado nos deu? Começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade ou direito de família, não são as palavrinhas-chave? Então, vamos nos atentar a essas palavrinhas-chave. Então, as regras sobre o começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade ou direito de família de brasileiro que tenha outra nacionalidade originária, são determinadas pelo direito brasileiro? São determinadas pelo direito brasileiro e pelo direito do país da outra nacionalidade, cabendo ao juiz dirimir as dúvidas decorrentes sobre eventuais colisões normativas? É assim? Vão se valer pela nacionalidade da pessoa? Vamos lá, as minhas regras sobre começo e fim de personalidade, nome, capacidade e direito de família, são determinadas pelo direito brasileiro? Poderia, tá bom? Poderia, tá? Mas não está totalmente certa. São determinadas pelo direito brasileiro e pelo direito da outra nacionalidade? Não. Nosso estatuto pessoal, nosso estatuto principal, não é a nacionalidade. São determinadas, eu vou passar para D, são determinadas pela lei do país de local de seu nascimento? De novo, nós estamos caindo na nacionalidade, tá? Ou C, são determinadas pelo direito do país em que for domiciliado. Então, quando nós tratarmos de começo e fim de personalidade, nome, capacidade ou direito de família, olha, eu tenho as palavrinhas-chave aqui. As palavrinhas-chave. E essas palavras-chave nos levam a qual elemento de conexão? O domicílio.
E essa regra do domicílio está lá no artigo 7º da LINDB, ok? Fácil essa questão, não é? É mais ou menos a cópia do artigo 7º, porque o artigo 7º vai falar que as leis do país onde a pessoa reside, onde tem domicílio, são aquelas que vão reger o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade ou direito de família. Ok? Alguma dúvida com relação a essa questão? Não? Então vamos para a próxima. A próxima já é um pouquinho mais capciosa. Paulo brasileiro celebra em São Paulo um contrato de prestação de serviços de consultoria no Brasil a uma empresa pertencente a François, francês residente em Paris, para a realização de investimentos no imobiliário, no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa, ok? Então, o Paulo, ele é brasileiro, ele firmou aqui em São Paulo um contrato de prestação de serviço, que ele vai prestar consultorias aqui no Brasil, e ele firmou esse contrato com uma empresa que pertence a François, que reside em Paris, tá bom? Um contrato, nós vamos ver que contratos privados, eles se valem do princípio da autonomia das vontades. Então, eu posso escolher, por exemplo, posso fazer a eleição de foro, eu posso escolher qual a lei que eu vou aplicar para aquele contrato, tá bom? Aí continuamos a nossa questão. Em ação proposta por Paulo, no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, a justiça brasileira deve aplicar. Vamos lá, qual questão? A capacidade de François assumir e cumprir obrigações. Bom? Então, a dúvida não é quanto ao assunto do contrato, mas quanto à capacidade de François. Então, nesse enunciado, nós temos duas palavrinhas, duas frasezinhas que vão nos dar a resposta da nossa questão. A primeira é, o François, ele reside, ele tem domicílio em determinado lugar. Ok? E a questão que está sendo levada ao juízo diz respeito à capacidade do François. E agora, me respondam, diante dessa situação, qual lei será aplicada? Estou perguntando, tá? Vamos ver o que vocês acham. Diante dessa situação em que você vai discutir a capacidade do François com relação à sua capacidade em assumir e cumprir obrigações, qual nós vamos responder? Vai ser a letra B. Não é assim? Letra B? Sim, letra B. Porque François é residente na França. Questão fácil, não é verdade? Não é uma questão tranquila? Caiu na prova da OAB, tá bom? Essa é uma questão que caiu na prova da OAB, deve ter uns 2, 3 provas, ok? É fácil, porque envolve a capacidade de François. Mas e se a questão envolvendo a questão que foi levada à justiça, tá bom? Envolvesse o serviço de consultoria
Tá? Agora eu estou mudando a pergunta. Se o serviço, que o que fosse levado em consideração, fosse o serviço de consultoria, qual seria a legislação aplicada? Então, vamos lá. Esqueçam a capacidade, não vamos discutir mais a capacidade do François. Deu tudo certo, François é competente, segundo a legislação da França. Agora eu estou perguntando, e se o François, por exemplo, não pagar o serviço de consultoria? Tá? E se o François não pagar o serviço de consultoria, o Paulo vai ter que executar esse contrato, não é verdade? Ele vai executar esse contrato com base em qual legislação? A legislação do Brasil ou a legislação francesa? A legislação francesa. Por quê, professora? Porque o contrato, o princípio da autonomia das vontades, nós vamos ver, o contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa, tá bom? Então, ainda que o contrato seja celebrado em São Paulo, como nós temos essa cláusula de autonomia das vontades, autonomia das partes, nós vamos aplicar a legislação que está prevista no contrato. Se eles tivessem, por exemplo, falado que o contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei chinesa, o juiz brasileiro teria de aplicar a lei chinesa. Ah, não, eles vão aplicar a lei francesa, a lei americana para discutir qualquer coisa relacionada ao serviço de consultoria. Aí nós teríamos de aplicar a lei, tá bom? A lei americana, tá? Mas nós vamos ver, nós temos que procurar essas palavras-chave, tá bom? Na questão, para nós sabermos qual é a resposta, tá? É uma pegadinha, não é verdade? É uma pegadinha mesmo. Mas conseguiram entender essa questão do estatuto pessoal do nosso elemento de conexão domicílio? Sim? Sim, não é? Então vamos continuar. Eu já tinha colocado as questões aqui também, as mesmas questões. Tá? Então vamos continuar a nossa aula quando nós falamos lá dos elementos de conexão, porque nós ainda temos muitos elementos de conexão, tá bom? Nós vamos ver que nós ainda temos muitos elementos de conexão pela frente. Então, na aula passada, eu disse que nossa principal fonte é a lei nacional e que o nosso elemento de conexão, é anterior. Volta. Voltou demais. Tá? Então, o nosso principal elemento de conexão, esse que é o primeiro, né, que está lá na LINDB, é o domicílio, que vai regular aquelas questões que envolvem, então, começo e fim de personalidade, o nome, a capacidade e o direito de família, tá bom? Então, tudo que for relacionado a personalidade, capacidade, direito de família e nome, nós vamos nos valer, tá bom? Do domicílio das pessoas envolvidas, ok? O segundo elemento de conexão é a lei do local do bem, tá bom? Então, vai ser a lei do local do bem. É a lex rei cita, ok? Então, quando nós tivermos um bem imóvel, ok? Então, quando nós tivermos um bem imóvel, tá bom? Então, quando nós tivermos um bem imóvel,
vale a lei do local onde esse bem está para discutir questões relacionadas àquele bem imóvel. Digamos que eu queira comprar um apartamento lá em lá em Paris, tá? Lá na Champs-Élysées eu ganhei na Mega Sena, que por sinal está acumulada, eu ganhei na Mega Sena, então agora eu quero morar em Paris, não estou satisfeita mais, eu quero morar lá em Paris, não quero morar mais em Brasília, quero ficar lá em Brasília e quero comprar um imóvel, tá bom? Lá na Champs-Élysées. Eu vou firmar um contrato aqui do Brasil, porque eu estou resolvendo as minhas coisas aqui no Brasil. Eu já quero ir embora para Paris, já com a minha mudança direto para o meu apartamento novo. E eu vou discutir esse contrato de compra e venda desse bem imóvel. Digamos que aconteça alguma coisa com relação a esse bem imóvel, que eu comprei num contrato de compra e venda aqui no Brasil, tá? Assinei esse contrato aqui no Brasil, mas qualquer discussão que envolvam o bem imóvel, eu terei de discutir com base na legislação francesa, porque esse bem não está em Paris, então eu vou obedecer à lei do local onde o bem se encontra, tá bom? Então, quando nós temos imóvel, ok? Então, a palavrinha aqui é imóvel. Se a questão diz respeito a um bem imóvel, nós vamos aplicar a lei do local do bem. Então, nós vamos fazer essa máxima, lex rei cita, tá bom? Então, quando nós tivermos bens imóveis, ok? Nós vamos aplicar a regra do local do bem. Professora, e bem imóvel? E o bem imóvel, como é que fica? Depende. Tá? Quando nós falarmos de bens móveis ou semoventes, nós podemos ter duas situações. Bom, então, quando envolver bens móveis e semoventes, nós podemos ter a lei do domicílio da parte, tá bom? Então, por exemplo, eu quero discutir umas vaquinhas que eu tenho lá na Suíça. Gente, eu sou chique, né? Essa matéria aqui, eu posso realizar todos os meus sonhos, tá? Eu tenho umas vaquinhas lá na Suíça, tá? Elas dão leite lá na Suíça, que é para fazer o melhor chocolate. Nem é assim. Eu tenho as vaquinhas lá na Suíça. O que vai reger o contrato dessas vaquinhas? O meu domicílio, tá? Então, o meu domicílio vai reger, tá bom? O contrato relacionado a essas vaquinhas. Mas dependendo da situação, pode ser a minha nacionalidade, tá? Então, quando nós tivermos bens imóveis, tomem cuidado, porque dependendo da situação, nós podemos ter o nosso domicílio e também a nacionalidade. Por isso que bem imóvel fica na estrelinha, ok? Mas bem imóvel, a fazenda que eu tenho lá na Suíça, tá? A fazenda, tá lá, minhas vaquinhas estão lá em cima, né? Sobre as minhas vaquinhas vai reger o meu estatuto pessoal, que é o meu domicílio, mas sobre o meu bem imóvel vai valer a lei queijo. Mineiro adora um queijo, não é? Pode ser queijo também. Vai valer a lei do local, ok? E o meu navio? E o meu iate? O que vocês acham? E o meu iate? E o meu jatinho? E o meu iate e o meu jatinho, como vão ficar meu iate e meu jatinho? Hein? Hein? Ó, tem aqui, alguém já me respondeu. O Arthur, sim, é o local onde eles estiverem inscritos. Tá bom? Então, quando nós falarmos desses bens imóveis, que jatinho, apesar de voar, ele é um bem imóvel,
tá? Jatinho, bem imóvel. Navio, iate, bem, anda, né, de um lado para o outro, mas é bem imóvel. Então, avião, jatinho, barco, tá bom? Vai valer a lei do local onde ele está inscrito, da bandeira daquele local, tá bom? Onde ele está registrado, isso. Bandeira tem o nome certo quando é o navio e quando é aeronave. Agora eu esqueci, eu não sei qual que é bandeira e qual é o porto, tem outro nome para o outro. Bandeira é o navio. Quando é aeronave, é outro nome, tá? Tem um lugar que tem o maior número de inscrição de navios do mundo. É a Libéria, um dos principais lugares que nós temos o maior número de registro de embarcações no mundo. É Libéria, Chipre e Panamá. Por quê? Porque as taxas desses lugares são muito baixas, tá bom? As taxas desses lugares são muito baixas, então fica muito fácil você registrar uma embarcação, tá bom? Então, você vai ter lá na Libéria, que é um dos países mais pobres do mundo, Libéria, Panamá e Chipre, tá? Então, bens imóveis, casa, apartamento, fazenda, tá bom? É no local onde ele se encontra. Aqueles bens que vão de um lado para o outro, mas têm valores astronômicos, iate, aeronaves, então embarcações, aeronaves, vai se valer a lei do local em que elas estão registradas. E bens móveis, pode ser do domicílio ou da nacionalidade, tá bom? Então, cuidado com relação aos bens móveis. Pode ser o domicílio ou a nacionalidade. Boa noite, Aloysio, tudo bem? Ok? Então, nós vamos ter essa situação quando envolver bens móveis. Então, vai prevalecer a regra do lex recita. Bens imóveis do local onde eles se encontram, bens móveis, aí coloca também os semoventes. Nas questões de bens móveis, então pode ser domicílio ou nacionalidade, e embarcações e aeronaves onde ele estiver registrado. Ok? Alguma dúvida com relação a esse elemento de conexão do local do bem? Não? Vamos para o próximo. Obrigações e contratos. Lembra do nosso exercício? Nosso exercício dizia que o Paulo fechou um contrato de consultoria em São Paulo, com o François, não foi? Pela regra, quando nós temos contratos e obrigações, vai valer a legislação de onde os contratos foram assinados ou as obrigações foram acordadas. Locus regit actum, tá bom? Do latim locus regit actum. Então, imagine a situação. O Paulo firmou um contrato de prestação de serviço aqui no Brasil, em São Paulo, com o François, que é francês. Surgiu uma dúvida com relação ao pagamento desse serviço de consultoria. O juiz vai aplicar qual legislação? Viu que eu mudei aqui um pouquinho? O juiz, o Paulo, então, vai ajuizar uma ação aqui no Brasil, questionando o pagamento dessa consultoria, tá bom? O juiz brasileiro vai aplicar qual legislação? Quando nós tivermos, então, obrigações e contratos, em regra,
nós vamos aplicar a lei do local onde esses contratos foram assinados, ok? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria política, tá bom? Eu fui convidada para auxiliar nas eleições americanas, tá bom? Então, eu tenho uma empresa de consultoria política, eu fui convidada, né? Vou receber, claro, para trabalhar nas eleições lá dos Estados Unidos, que eu vou ajudar o Biden a se eleger, tá bom? Só que essa oportunidade surgiu quando eu estava passando férias lá em Genebra. Ah, eu adoro essa disciplina. Estava passando férias lá em Genebra, aí eu conheci alguém que trabalhava na campanha, tá, do Biden, e essa pessoa falou: Carol, que maravilha te encontrar aqui em Genebra. Vem trabalhar conosco. Aí agora vamos redigir o contrato aqui, tá? Redigir, então, o contrato de consultoria na área política, tá? Eu vou prestar esse serviço lá nos Estados Unidos, mas eu assinei esse contrato, não tinha nenhuma cláusula específica. Assinamos lá, Genebra, 20 de agosto de 2020, olha, um número até cabalístico, tá? 20 de agosto de 2020, legal. Fui para os Estados Unidos, trabalhei na campanha do Biden, voltei aqui para o Brasil, que eu precisava pegar uns livros. Cadê o dinheiro entrar na minha conta? O dinheiro do meu trabalho não entrava na minha conta. E aí, eu quero executar esse contrato. Eu vou aplicar qual legislação? Parece carregador. Qual legislação que eu vou aplicar para esse contrato? Vamos lá. Eu, Caroline, estava de férias, o carregador. Eu estava de férias em Genebra. Lá eu firmei um contrato de consultoria nas eleições norte-americanas, tá bom? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha recebido o dinheiro. Eu vou acionar a justiça brasileira, eu quero receber meu dinheiro. Eu trabalhei, ninguém trabalha grátis. Tá? Eu trabalhei, eu quero meu dinheiro. Nós combinamos lá 3 milhões de dólares, eu quero meus 3 milhões de dólares. E aí? Qual legislação que eu vou aplicar? Eu vou aplicar a legislação do local onde o contrato foi assinado. Então, o juiz brasileiro, quando ele for analisar esse caso, que é um caso que tem conexão internacional, ele vai procurar. Esse contrato tem alguma cláusula de eleição de foro? Esse contrato tem alguma cláusula de legislação a ser aplicada? Não. Então, eu vou para a regra geral. E a regra geral diz que, quando nós temos obrigações e contratos, nós devemos aplicar a lei do local onde esses contratos foram assinados. Ok? Então, quando eu tiver contratos e obrigações, então, quando a relação jurídica ela envolver contratos e obrigações, nós vamos aplicar, tá bom, a lei do local onde esse contrato foi assinado. Aí o Matheus está fazendo uma pergunta muito interessante. Na prática, demoraria para resolver? Sim, tá? Demoraria. Nós vamos ver mais para frente cooperação jurídica internacional. O que é a cooperação jurídica internacional? Ela é uma facilidade que os estados negociaram, então é uma facilidade para que você consiga cumprir determinadas decisões judiciais em outros países, tá bom? A forma clássica de cooperação jurídica internacional é a homologação de sentença estrangeira, ok? Mas nós também temos duas outras formas. Uma é a carta rogatória. Vocês já ouviram falar em carta rogatória? Aqui nós vamos falar mais sobre a carta rogatória. E o auxílio direto. Então, imagine essa minha situação.
Eu estou aqui no Brasil, eu assinei lá em Genebra um contrato para prestação de serviço nos Estados Unidos. Eu ajuizei essa ação aqui no Brasil. Eu preciso citar a parte que me contratou, que está lá nos Estados Unidos. Como que eu vou fazer essa citação? O oficial de justiça vai sair aqui do DF, vai pegar um avião para Miami, depois vai pegar outro para Washington, e aí ele vai resolver isso? É assim que funciona? Não. Aí, Matheus, agora você já sabe como resolver. Tá bom? Matheus está falando, professora, se eu fosse seu advogado, não saberia nem por onde começar. Agora você já sabe, tá bom? Você vai pedir para que a parte ré seja citada por meio de carta rogatória. E aí nós vamos ter todo um trâmite da carta rogatória, que eu não vou antecipar, mas nós vamos ter todo um trâmite para que um juiz lá nos Estados Unidos ele deu um despacho, uma decisão interlocutória, mandando citar a parte que é a parte contrária daquela ação para ela responder a esse processo aqui no Brasil. Tá bom? E aí a parte vai ser citada e vai ter que responder a esse contrato, a esse processo aqui no Brasil. Beleza? Tá? Sim, aplicando a legislação lá de Genebra, lá da Suíça, ok? O juiz vai ter que aplicar, então, a lei suíça para resolver esse contrato, tá bom? Mas aqui o que interessa para a gente é qual legislação aplicar, não é o desfecho da lide, é só qual a legislação nós vamos aplicar. Então, vocês já sabem que quando nós tivermos obrigações e contratos, se não existir nenhuma cláusula especial, nós vamos para a regra geral. E a regra geral é locus rege acto. A lei do local regerá aquele ato, ok? Então, vocês nunca vão esquecer da professora que está lá trabalhando nas eleições dos americanas, tá? Que ela firmou o contrato lá em Genebra e ela mora aqui no Brasil, viu? Nós vamos aplicar a lei de Genebra, porque não tem nenhuma cláusula especial. Beleza? Alguma dúvida com relação a obrigações e contratos? Não? Vou fazer uma questão aqui para nós fixarmos isso direitinho. Deixa eu pegar aqui uma questão que é bem interessante. Nós vamos responder essa questão, então. Direito Internacional, Unidade 1. Tá? Essa questão aqui também caiu numa prova. Agora, eu não sei se foi uma prova da OAB ou se foi numa prova de procurador. Professora, essa aula está sendo gravada? Sim, está sendo gravada. Vai disponibilizar? Sim, claro, sempre. Thank you, Tite. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. É a questão número 6, ó. Vê se ela está grande o suficiente. É essa aqui, ó. Tá? Então, é essa questão aqui. Vamos lá. O Matheus fez, de novo, uma pergunta também muito relevante. O advogado deve pedir com base na lei de Genebra? Matheus, olha só. Olha agora a questão. Matérias processuais vão ser de acordo com a lei do local que eu ajuizei a ação. Tá bom? Então, a citação vai ocorrer com base na lei brasileira. A única coisa que vai ser usada com base na lei de Genebra, a lei suíça, vai ser a lei material, tá bom? Então, a lei material vai ser com base no Código Civil, se tiver lá em Genebra, lá na Suíça, um Código Civil. Então, vai ser um Código Civil, tá bom? Mas a matéria de cunho processual vai ser com base na lei do local em que eu ajuizar a ação. Então, prazo para
é para apresentar contestação, é prazo para audiência de conciliação, é prazo para réplica, tudo isso nós vamos observar as leis processuais do local que eu ajuizei a ação. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a questãozinha, deixa eu mudá-la para cá para ficar mais fácil de ler. Vamos aqui, essa aqui é a questãozinha que agora eu quero que vocês me respondam. Em junho de 2009, uma construtora brasileira assina na Cidade do Cabo, África do Sul, contrato de empreitada com uma empresa local, tendo por objeto a duplicação de um trecho da rodovia que liga a Cidade do Cabo a uma das capitais do país, Pretória. As contratantes, olham só, elegem o foro da comarca de São Paulo para dirimir eventuais dúvidas. Então, nós temos aqui uma eleição de foro. O que é eleição de foro? O que é eleição de foro num contrato que vocês viram lá em contratos e obrigações? Eleição de foro é você escolher um local para ajuizar a ação, tá bom? Então, eleição de foro é você escolher um local para se ajuizar ações que envolvam aquele contrato. Então, se eu escolho, por exemplo, São Paulo como foro, eu posso ajuizar essa ação em Campinas? Se lá no meu contrato, lá na última frase do meu contrato, está escrito assim: as partes elegem o foro de São Paulo para dirimir quaisquer problemas. Eu posso ajuizar essa ação em Campinas? Não, isso mesmo, Daniel, somente em São Paulo, tá bom? Então, eles escolheram o foro. Um ano depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos de medição das obras e não conseguem chegar a uma solução amigável. A construtora brasileira decide, então, ajuizar na Justiça Paulista uma ação rescisória com o objetivo de colocar termo no contrato. Com relação ao caso hipotético acima, é correto afirmar que... Deixa eu tirar esse amarelinho aqui. Vamos pensar nas nossas palavrinhas-chave, tá bom? O que é palavra-chave aqui? Em junho de 2009, uma construtora brasileira assinou onde? Na Cidade do Cabo, África do Sul. O que ela assinou? Um contrato. Então, nós já sabemos que contratos e obrigações, em regra, vão ser regidos pela lei do local onde o contrato é assinado. Tendo como objetivo, elegem o foro da comarca de São Paulo. Legal. Essas são as nossas palavras-chave. Ok? E aí, vamos lá. É correto afirmar que o Poder Judiciário brasileiro não é competente para conhecer e julgar a lide? Pelo contrário, ele é competente. Ele é competente por quê? Porque envolve uma construtora brasileira. Então, está lá no nosso Código de Processo Civil. Toda ação que envolva brasileiros pode ser de competência da Justiça brasileira. E, além disso, nós temos uma eleição de foro, escolhendo São Paulo para dirimir aquele problema. Então, o Poder Judiciário brasileiro é competente, sim, para dirimir a lide. Vamos ver a B, que o Arthur acha que é a correta. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide, certo? Tá bom? Mas deverá basear sua decisão na legislação sul-africana, pois os contratos se regem pela lei do local da sua assinatura. Exato.
Tá bom? Exato. Então, quando nós tivermos contratos e obrigações, nós vamos observar se existe alguma exceção à regra. Se não tem exceção à regra, nós vamos aplicar a regra. E a regra diz que locus rege actum. A lei para obrigações e contratos é do local onde eles foram assinados. Tá bom? Entenderam com relação a obrigações e contratos? Ficou alguma dúvida? Sim? Qual dúvida, Regis? Qual dúvida, Regis? Quer que eu explique novamente? Ah, sim, de entendido. Ok. Tá, então vamos voltar para nossos elementos de conexão. São muitos elementos, tá, galera? Mas nós vamos terminar hoje, eu tenho fé. Tá? Nós vamos terminar hoje. O próximo elemento de conexão é aquele que já foi mais usado. E hoje não é, que é a nacionalidade. Tá bom? A nacionalidade já foi um dos elementos de conexão, inclusive, mais utilizados no Brasil e no mundo. Esse quesito tem caído um pouco de uso, mas nós podemos usar o quesito nacionalidade quando envolver sucessão, tá bom? Em alguns casos de sucessão e bens móveis, tá bom? No Brasil, nós não vamos usar, porque no Brasil, quando nós tratarmos de direito de família, tá? Direito de família, nós vamos nos valer do domicílio. E para sucessão, também vamos nos valer do domicílio, tá? Então, direito de família e sucessões, nós vamos usar o direito de família. Mas a nacionalidade, ela tem sido usada quando se trata de sucessão, tá? Alguns países também usam a nacionalidade para sucessão. Essa todo mundo já ouviu falar lá no direito penal, não é? Lex loci delicti commissi. Nós vamos aplicar a lei do local onde o delito foi cometido. Então, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele foi passear no Paraguai. Chegou lá no aeroporto do Paraguai, lá de Assunção, deram para ele, quando ele estava saindo do avião, deram para ele uma carteira de identidade, falaram assim, olha, agora você é um cidadão paraguaio. E o Ronaldinho Gaúcho falou assim, que legal! E quando ele foi apresentar lá no guichê da imigração, viram que aquela carteira de identidade era falsa, tá bom? Caso fictício esse, tá, galera? Caso fictício. Aí o Ronaldinho Gaúcho, quando ficou sabendo daquele negócio, que ele tinha entrado com documento falso, ele ficou muito apreensivo. E aí o irmão dele falou assim para ele, então, bora fugir desse Paraguai aqui antes que aconteça alguma coisa com a gente. Ele deve ter pensado isso aí mesmo, né, Matheus? Vamos fugir. Aí o Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o Assis, conseguem fugir para Foz do Iguaçu. Fogem lá para Foz do Iguaçu, tá bom? Mas aqui no Brasil, tá? A Justiça Paraguaia tenta de todas as formas iniciar a ação lá no Paraguai, não consegue, aí ela pede, tá bom? Pede para a Justiça Brasileira iniciar uma ação criminal contra o Ronaldinho por falsidade ideológica. Tá? Na verdade, ali não é falsidade ideológica, não, né? Ali é falsificação de documento público, tá? Aí resolve investigar o Ronaldinho por falsificação de documento público, tá? Me corrijam se eu estou falando besteira. A justiça brasileira, se ela for processar o Ronaldinho por ter entrado no país com uma cédula de identidade falsa, vai obedecer à lei de qual lugar? A lei do Brasil ou a lei do Paraguai? E aí?
A lei do Brasil ou a lei do Paraguai? A lei do Paraguai, porque nós vamos aplicar, então, a lei do local onde o fato ilícito ou o crime aconteceu. Outra situação. Lá estou eu, tá bom? Lá no meu AP, em Paris, estou atravessando a rua, vem um carro e me atropela, tá? Eu estava na faixa de pedestre, tudo certinho, mas o carro me atropelou, ele não parou e me atropelou, tá? Quando eu fui para o serviço médico francês, meu Deus, ia ficar muito caro para eu fazer a cirurgia na minha perna, para recuperar a minha perna, que minha perna quebrou. Aí eu volto para o Brasil, porque aqui eu tenho plano de saúde, tá bom? Cheguei aqui no Brasil, fiz todas as cirurgias, precisei ficar um tempo com a perna para cima, tá? Tive que fazer fisioterapia, gastei a maior grana. Eu quero processar a pessoa que me atropelou. Eu quero ajuizar essa ação aqui no Brasil, afinal, eu estou aqui no Brasil. O Matheus, que é o meu advogado, vai fazer o quê? O Matheus, que é meu advogado, vai pedir a citação da pessoa que me atropelou, não é? Por meio de carta rogatória. Tá bom? E o juiz brasileiro, ele vai aplicar qual lei material nesse caso? Eu fui atropelada lá em Paris, tá? Eu tô aqui no Brasil, ajuizei a ação aqui no Brasil, tá? O juiz brasileiro vai aplicar qual legislação para me reparar desse dano, esse ilícito que foi cometido? A lei do Brasil ou a lei francesa? Não levaria em conta a nacionalidade aqui, tá bom, Matheus? Aqui não leva em conta a nacionalidade das pessoas envolvidas. Aqui vai levar em consideração o local onde aquele fato ocorreu, tá? Então, nós vamos aplicar a legislação francesa. Digamos que essa pessoa que me atropelou era um turista chinês, tá? Fomos para a delegacia, fizemos boletim de ocorrência, peguei todos os dados do chinês, tá bom? A carta rogatória vai ter que citar o chinês lá na casa dele, lá em Pequim, tá? Para ele responder ao processo aqui no Brasil. Mas o juiz brasileiro vai aplicar qual lei? A minha, da minha nacionalidade, a do chinês ou a do local onde aquele ato ilícito ocorreu? No local do atropelamento do ato ilícito. Isso mesmo, Daniel, na lei francesa, ok? Então, quando nós tivermos um fato ilícito ou um crime, nós vamos nos valer da lei do local deste fato, tá bom? Desse fato ilícito ou desse crime. Não importa aqui nacionalidade, não importa domicílio, tá bom? Aqui o que vai valer é a lei do local. Aqui o Ian está fazendo uma pergunta. Nesse caso, professor, é o advogado da parte que tem de apresentar a lei para o juiz, anexar no processo Código Civil, tipo Código Civil francês? Boa pergunta, Ian. Nós vamos falar disso, tá bom? E aí? O que vocês acham? É o juiz que deve aplicar a lei porque ele deve ter o conhecimento da lei, ou é a parte que tem que informar para o juiz qual é a legislação que deve ser aplicada e entregar para o juiz a legislação? Tá? Temos essas duas possibilidades. Mas no Brasil, tá? No Brasil não é assim. No Brasil, o juiz deve conhecer a lei, tá bom? Então, no Brasil, não, Márcia. Aqui no Brasil, não, Bruna. Aqui vocês que vão ser juízes devem conhecer a legislação. Poxa, professor, então quer dizer que além da lei brasileira, eu vou ter que estudar a lei de todos os países? Não, tá bom? Não. Mas o que acontece aqui? O juiz, ele pode pedir que as partes se manifestem com relação à legislação a ser aplicada. Por exemplo, o juiz pode se manifestar no seguinte sentido, que a parte autora traga a legislação francesa traduzida por um tradutor juramentado, tá bom?
Então, o juiz, ele vai obrigar a parte a auxiliá-lo nesse trabalho. E ele vai falar que a parte autora traga a legislação, essa legislação que eu vou aplicar, no caso, já traduzida e traduzida por um tradutor juramentado. Também achava que o advogado que levava por ser uma legislação alienígena. O que vai acontecer, Ian? Quando você for fazer sua petição, você vai ter que colocar na sua petição a legislação estrangeira, tá bom? Mas quem garante que a legislação estrangeira que você está colocando na sua petição é mesmo a legislação estrangeira, tá bom? Então, o juiz, ele vai pedir para que você traga a legislação correta. Mas essa não é a sua, digamos assim, essa não é a sua obrigação, tá bom? Mas se o juiz determinar que você tem que trazer a legislação, ele vai indicar qual a legislação você tem de trazer, ele pode alegar, ele pode extinguir o seu processo sem julgamento de mérito, alegando que você não comprovou, tá bom? Que ele pediu para você emendar a inicial, para você comprovar os fatos, e você não comprovou, tá bom? Falta documentos para instruir a sua inicial, tá bom? Mas quem tem de saber o direito e interpretar aquele direito é o juiz, beleza? É o juiz. O que acontece na maioria dos casos, assim? Quando nós temos legislações que elas vêm do mesmo ramo, desse ramo civil que nós temos, tá? Quando eles vêm do mesmo ramo, fica mais fácil para o juiz interpretar do que, por exemplo, uma legislação common law, tá? Então, esse ramo nosso do direito, que é um ramo germano-romano, tá? Esse ramo, né, que nós estamos aqui no direito germano-romano, ele é mais fácil de ser interpretado pelos juízes brasileiros do que, por exemplo, uma legislação inglesa, americana, australiana, neozelandesa, ok? Porque elas vêm de um estudo diferente do nosso. Porque o que muda do direito brasileiro, por exemplo, do direito italiano, é pouquíssima coisa, é uma questão ou outra, tá? A máxima, os princípios, como o direito é formulado, como funciona o direito, isso é muito parecido, viu? Sim. Tá bom? Então, quando você tem a legislação estrangeira, se ela for do mesmo ramo germano-romana, o juiz consegue interpretá-la de uma forma melhor. Ele só vai pedir, às vezes, para você trazer a legislação traduzida. Ele só quer a legislação traduzida e juramentada para comprovação daquela norma. Às vezes ele já sabe a norma, às vezes ele estudou, fez mestrado, doutorado fora, ele já conhece a norma estrangeira, mas ele quer que você traga a norma traduzida e juramentada para não ter, por exemplo, um questionamento com relação à lei, os termos usados na lei, tá? Ok? Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais lá na frente. Parte mais vulnerável. Agora nós entramos numa questão que envolve, a palavra-chave direito do trabalho e direito do consumidor. Então, quando nós nos depararmos com questões que envolvam direito do trabalho, tá bom? Trabalhador e consumidor, nós vamos aplicar a lei mais favorável para essas partes vulneráveis, tá bom? Então, quando nós estivermos tratando de direito do trabalho ao consumidor, nós vamos aplicar a lei que for mais benéfica. Como assim? Digamos que um trabalhador brasileiro firmou um contrato de prestação de serviço em Dubai para uma empresa lá dos Emirados Árabes.
tá bom? Ele firmou um contrato de trabalho com essa empresa lá dos Emirados Árabes. Essa empresa não tem filial no Brasil, essa empresa não tem relação nenhuma aqui no Brasil, ok? Firmou esse contrato, não tem eleição de foro, então pode aplicar, ele pode ajuizar a ação onde ele quiser, tá bom? E ele volta para o Brasil e resolve aqui ajuizar uma ação trabalhista, tá? O juiz vai poder aplicar a lei mais vulnerável para esse trabalhador. E ele vai fazer isso entre a lei brasileira, que é a lei do trabalhador, sim, do princípio da proteção, tá? Vai fazer isso com base na lei, ele vai optar. Não é optar, essa ou essa? Deixa eu ver qual que eu quero agora. Não, essa aqui de Dubai, eu não estou gostando muito. Eu vou aplicar agora essa aqui do Brasil. Não, não é assim. Das duas, ele vai ter que olhar as duas e vai falar o seguinte: qual é mais benéfica para o trabalhador? É a lei brasileira ou a lei dos Emirados Árabes? Aí ele vai olhar, vai comparar e vai falar: olha, a legislação menos pior é a brasileira. Então, eu vou aplicar para esse trabalhador a legislação brasileira, ok? Então, quando nós tivermos direito do trabalho e direito do consumidor, o juiz vai aplicar aquela lei que é mais benéfica para o trabalhador ou para o consumidor. Aqui é a proteção, tá bom? Porque o trabalhador, ele não tem como competir com a empresa. O consumidor, às vezes, não tem como competir com a empresa. Então, nós vamos nos valer daquela lei que é mais benéfica para essa pessoa que está em posição de vulnerabilidade. Ok? Então, quando nós tivermos direito do trabalho e direito do consumidor, nós vamos aplicar, ok, a lei mais favorável. Tá? Não é que o juiz vai escolher. Deixa eu escolher qual que eu quero. Não. Porque escolher significa que ele pode escolher a pior. Ok? Deixa eu ver aqui, Márcio, que você está falando do CPC. Espera aí. CDC. Deixa eu ver o artigo 110 do CDC, que ele vai falar. Tá? Código de Defesa do Consumidor. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo ao disposto no capítulo 1, 2 desse título, serão observadas as seguintes normas. A ação deve ser proposta no domicílio do autor, de preferência, né? Nós fazemos, essa é a regra lá do direito do trabalho, tá? O réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. É isso que você queria falar? Não, peraí. Eu devo ter ido por 101 diferente, não é? Vamos lá, cadê lei? Direito do consumidor. Essa daí mesmo não tem nada a ver. A primeira parte vai falar do domicílio, tá? Vai falar do domicílio. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de serviço, no domicílio do autor. Sim, no domicílio do autor. De preferência aqui, tá? Digamos que, por exemplo, eu compre uma mercadoria do AliExpress. Típico, não é? Comprei uma blusa para mim. Quando a blusa chegou, meu Deus, ela mal cabia na minha gata. E a blusa foi cara. Foi R$200. Tá? Foi uma blusa cara, R$200 no AliExpress. Meu Deus, dá para eu comprar um container. Mas eu comprei só uma blusa. Tá? Chegou aqui, eu quero meu dinheiro de volta. Essa blusa aqui não é nada daquilo que o vendedor mostrou. Então, eu quero meu dinheiro de volta.
Eu vou ajuizar uma ação aqui no Brasil, não vou? Vou. No meu domicílio é Brasília, eu vou ajuizar a ação em Brasília. Tá bom? O domicílio vai ser aqui. Mas isso é uma matéria processual. Eu quero saber sobre a lei material. Qual vai ser a lei que o juiz aqui de Brasília vai aplicar com relação a esse meu contrato de compra e venda? De consumo, bem de consumo, é um contrato consumidor, não é? Eu sou consumidor final. Eu comprei de uma plataforma na internet. Qual a legislação que o juiz vai aplicar? Aquela que for mais benéfica para mim. E a mais benéfica para mim vai ser o Código de Defesa do Consumidor brasileiro ou o Código de Defesa do Consumidor chinês? Tá bom? Então, tem que levar isso em consideração também. Viu? Essas matérias, esses cunhos processuais, dizem respeito ao local em que você ajuiza a ação. Matéria processual vai ser sempre as regras do local onde você ajuiza a ação. Nós, aqui no Direito Internacional Privado, queremos descobrir qual é a lei material que o juiz vai aplicar naquele caso concreto, tá? Então, aqui, para a gente, é a lei material. Beleza? Ok? Posso continuar? E, por fim, o último elemento de conexão. O último elemento de conexão é a autonomia das vontades. O Daniel tem uma pergunta. Professor, e se o advogado, sem saber que, por exemplo, a lei do consumidor chinesa é melhor para o consumidor que a lei brasileira? Então, Daniel, o juiz que vai falar qual é a lei mais benéfica, não é o advogado, tá bom? É o juiz que vai falar isso. E o juiz pode falar, olha, nessa situação eu tenho que comparar duas legislações, a legislação brasileira e a legislação chinesa, para saber qual dessas legislações é a melhor para o consumidor. Então, que a parte autora traga a lei chinesa traduzida e juramentada, tá bom? Então, quem vai decidir isso é o juiz. Que vai julgar é o juiz. E aí ele vai ter que julgar com base na lei que for mais benéfica. E ele pode exigir que a parte traga a lei para ele traduzida, para ele poder aplicar e descobrir qual que é a melhor para o consumidor. Tá bom? Não tem problema se já tiver ajuizada a ação. Tá? O que interessa para o juiz é a lei material que ele vai aplicar naquele caso. Tá bom? E, por fim, o nosso último elemento de conexão. Não, tem uma residência, tá? Residência nós vamos usar quando nós não conseguirmos definir o domicílio, ok? Então, residência nós vamos usar quando nós não conseguirmos definir o domicílio da pessoa, tá? Mas é a mesma regra do domicílio. Se nós não conseguirmos definir o domicílio da pessoa, naqueles casos que envolvam personalidade, começo e fim da personalidade, nome, direito de família e capacidade, nós vamos aplicar da lei da residência, tá? E, por fim, autonomia de vontades. Autonomia de vontades é exatamente quando nós temos contratos e obrigações. Então, nos contratos e obrigações, nós vamos nos valer da autonomia de vontade. O que é isso? As partes podem optar e escolher aquilo que for melhor para elas, ok? Então, elas podem escolher, por exemplo, o foro de eleição. Professor, olha, eu descobri que lá em Miami tem um juiz que ele é muito bom nessas matérias de contrato de venda de soja, tá? Você pode ir lá no seu contrato, tá? Você está intermediando aí uma venda de soja para a China, você pode escolher, então, esse juiz,
essa eleição de foro. Você pode escolher onde vocês vão ajuizar a ação, tá? Professora, olha, mas nós vamos assinar o contrato lá na China, tá bom? Mas vamos escolher a justiça lá dos Estados Unidos para julgar quaisquer problemas envolvendo esse contrato. Mas a lei que nós queremos que valha para esse contrato é a lei inglesa, tá? Porque a lei inglesa ela é melhor para o vendedor, tá? Ela é mais voltada para proteger o vendedor do que o comprador de soja. Então, nós queremos usar a lei inglesa. Olha só que samba aqui, ó, que deu, tá? Eu tenho uma empresa brasileira, um comprador chinês, a eleição de foro é lá nos Estados Unidos e a legislação material que nós vamos aplicar é a legislação inglesa. Posso fazer isso? Posso, tá bom? Porque nos contratos privados nós temos essa autonomia, tá bom? Mas cuidado com a autonomia de vontade quando estiver relacionada com direito do trabalho e consumidor, tá bom? Quando nós tivermos direito do trabalho e consumidor, tenha cuidado, tá? Com a autonomia das vontades. A autonomia das vontades não vai valer quando nós tivermos direito do trabalho e direito do consumidor. Combinado? Então, esses são os nossos elementos de conexão. Eles estão todos lá na LINDB, ok? Não deixem de ler a LINDB, ok? Esses elementos de conexão, nós também vamos chamar de normas indicativas ou normas indiretas, beleza? Continuando as nossas fontes, tá? Continuando as nossas fontes. Nós vimos, então, que a nossa principal fonte é a lei, tá? Então, nossa principal fonte é a lei. Ok? Eu não quero correr muito, que depois vocês têm aula, não é? Então, eu acho que vou só terminar aqui. Tá? Então, nossa principal fonte é a lei. Depois da lei, nós vamos ter os tratados, ok? Os tratados. Mas quais tratados? Aqueles que dizem respeito ao direito internacional privado, tá bom? Então, os tratados são aqueles tratados que vão falar sobre o direito internacional privado. Beleza? Aí eu trouxe aqui alguns para vocês. O Tratado da Conferência Especializada Interamericana, que vai tratar de direito privado no âmbito das Américas, tá bom? E os tratados da Conferência da Haia sobre o direito internacional privado, eles vão falar sobre cooperação jurídica internacional, eles vão falar sobre facilitação de envio de agentes públicos, tá bom? Eles vão falar de tudo isso. Mas tem um tratado que vocês precisam saber, que é o Código de Bustamante. Lá em 1928, tinha um cara cubano que ele estava muito à toa, tá? Ele não estava lá bebendo muito mojito. Se ele tivesse bebendo mojito, ele não teria se ocupado. Se naquela época tivesse televisão, ele também ia fazer outra coisa, mas não. Ele estava à toa em casa, em Cuba, curtindo aquelas praias maravilhosas, aquela música fantástica, e aí ele teve uma ideia. Eu vou escrever um tratado de direito internacional privado. Eu vou pegar todas as hipóteses de relação jurídica com conexão internacional, isso lá em 1928. Eu vou pegar todas as hipóteses possíveis e vou escrever um código de direito internacional privado. Não tem o Código Civil? Tem. Ele queria também um código de direitos internacional privado. Então, o Bustamante, esse cubano, que não tinha internet naquela época, ainda não tinha como ficar zapeando aí no Instagram, tá? Ele estava muito desocupado.
ele resolveu fazer um código de direito internacional privado. Eita! E aí ele escreveu 437 situações em que nós... Meu vizinho aqui tá... Em que nós teríamos que aplicar o direito internacional privado e quais seriam as soluções para aqueles casos, tá bom? O Brasil ratificou o Código de Bustamante, tá? Ele ratificou em 1929, tá aqui o decreto e o local para vocês acessarem o Código de Bustamante. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Esse código é de 1928. Muitas novas situações foram criadas. Tá? Nós já temos situações jurídicas que não existiam em 29. Comércio eletrônico, por exemplo. Tá? Então, muita coisa se mudou de lá para cá. E nós tivemos também, em 2002, um negocinho chamado Lei de Introdução ao Código Civil, que ganhou um outro nome, uns tempos atrás, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E o que nós aprendemos lá no primeiro semestre? Lei posterior revoga a lei anterior, não é? Lei específica revoga a lei genérica naquilo que não é compatível. Então, muito do que se tinha lá no Código de Bustamante foi revogado com a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ok? Mas saibam que esse código, ele ainda está em vigor, ok? Ele ainda está em vigor, mas, claro, nas partes que não são compatíveis com a LINDB, ele está revogado, tá? Então, nós assinamos, sim, lá em 29, o Código de Bustamante, ok? Esse Código de Bustamante, então, ele foi feito para codificar o direito internacional privado. A outra fonte que nós temos são as jurisprudências, tá bom? Então, nós vamos utilizar a jurisprudência quando nós tivermos lacunas. E é a jurisprudência de qual lugar? Do nosso próprio país, tá bom? Nós vamos usar as nossas próprias jurisprudências para resolver aquela situação, ok? Nós vamos usar, então, as lacunas do nosso próprio país. Nós também podemos nos valer, quando nós formos tratar, por exemplo, de direito comercial, direito do consumidor, quando nós formos tratar de direito do consumidor, nós também podemos nos valer das jurisprudências da Corte Europeia de Justiça. Então, a jurisprudência também é uma fonte. A doutrina, ela vai trazer uma visão geral sobre casos hipotéticos, tá bom? E é a doutrina especializada, ok? Então, não é o que eu escrevo, não. É lá daqueles institutos especializados em direito internacional privado. São aqueles autores mais recomendados, o Valadão, por exemplo, que é um clássico do direito internacional privado, que vai trazer inúmeras situações, tanto reais quanto hipotéticas, e solucionar esses problemas, ok? Então, a doutrina é uma forma, é uma fonte. E, por fim, nós vamos ter o direito costumeiro, ok? O direito costumeiro. Nós vamos poder nos valer do direito costumeiro interno, tá bom? Nós vamos nos valer do direito costumeiro interno, o costume do Brasil, quando nós não tivermos, quando nós tivermos omissão na lei ou falta de uma lei para aquele assunto, tá bom? Para ser resolvido por aquele assunto. Então, nós vamos nos valer do direito costumeiro interno,
tá? Nós não usamos o direito costumeiro internacional. Por quê? Porque o direito internacional privado é basicamente um direito interno. Então, não faz sentido você usar um direito internacional, um costume internacional, ok? Então, nós vamos nos valer do direito costumeiro interno. A exceção é a lex mercatória. A lex mercatória é um conjunto de costumes sobre comércio marítimo, ok? Então, assim, são costumes muito antigos que se perpetuaram no comércio marítimo. Então, nós usamos a lex mercatória como um costume internacional, tá? Mas, em regra, se nós chegarmos numa situação em que nós temos omissão na lei ou falta de uma lei para regular aquele caso, nós vamos nos valer do costume interno. Ok? Alguma dúvida com relação às nossas fontes? Dúvidas com relação às nossas fontes? Posso continuar? Então, vamos falar um pouquinho, para terminar, que aí eu não vou falar mais hoje, as nossas normas conceituais ou normas qualificadoras. Eu mostrei para vocês que nós temos aquelas normas indicativas, que são os elementos de conexão. São aquelas normas que vão dizer qual a legislação que nós vamos aplicar, a legislação material que nós vamos aplicar para aquele caso concreto. Tá bom? As normas conceituais, por outro lado, elas vão determinar como nós vamos interpretar as normas indicativas ou indiretas. Tá bom? Então, as normas indicativas ou indiretas são, por exemplo, os elementos de conexão. As normas conceituais, elas vão nos explicar como, elas vão determinar como nós devemos interpretar aqueles elementos de conexão, aquelas normas indicativas. A principal norma conceitual é o reenvio, tá bom? Então, a nossa principal norma conceitual é o reenvio, mas nós temos outras, tá? Litispendência, princípios gerais do direito, viu? Mas aqui o que interessa para a gente é o reenvio, tá? Reenvio também chamado renvoi, que é do francês reenviar, ok? O que é o reenvio? Imagine o seguinte, a lei do país A diz que eu preciso, para resolver aquele caso, eu preciso aplicar a lei do domicílio da pessoa. Tá? Então, digamos que a lei do país A diga que para resolver aquela lide, eu preciso aplicar a lei do domicílio da pessoa. E a pessoa vive no país B. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma situação que, para resolver a lide, a lei do país A fala que eu preciso aplicar, estou dando o exemplo, a lei do domicílio da pessoa. E o domicílio da pessoa é lá no país B, tá? Mas quando eu abro a lei do país B, ele diz o seguinte, lá na lei do país B, não, você tem que aplicar a lei de onde você ajuizou a ação. E manda, então, que se aplique a lei do país A. Gente, que confuso, não é? Mas acontece. Então, a lei do país A, vamos colocar nomes aos países para facilitar. A lei do Brasil diz que eu preciso aplicar, hipoteticamente, a lei do domicílio da pessoa. A pessoa reside lá na França, ok? Só que a lei francesa vai falar o seguinte, para aquele caso, você deve aplicar, tipo conflito de competência, exatamente, tá? Aqui é um conflito negativo.
Na verdade, não é um conflito negativo. É um conflito negativo, porque você... Não, negativo é quando ninguém diz que não tem que aplicar, né? Aqui é um conflito positivo. Porque o país A diz que é o país B e o país B diz que é o país A. No conflito negativo, ninguém diz que é competente, não é? Então, a lei do Brasil diz que eu tenho que aplicar a lei do país onde a pessoa reside. A pessoa reside lá na França, tá bom? A lei da França, entretanto, vai falar que para aquele caso você tem que aplicar a lei de onde a ação foi ajuizada. A ação foi ajuizada no Brasil, então você tem que aplicar a lei do Brasil. Mas e agora se a lei brasileira diz que eu tenho que aplicar a lei do país da França? Viu como está um jogo para lá e o outro devolve? É um conflito, né? Como que nós vamos resolver esse conflito de competências? Aqui é um conflito de leis materiais. O juiz do país A, então, o juiz brasileiro, segundo o reenvio, ele deve julgar como se ele fosse juiz do país B. E a lei do país B diz que ele deve aplicar a lei do Brasil. Então, ele vai, naquele caso, aplicar a lei brasileira. Confuso, não é? Isso é o que nós vamos chamar de reenvio em primeiro grau. Então, a lei do país A diz que você deve aplicar a lei do país B. A lei do país B diz que você deve aplicar a lei do país A. Então, para você resolver essa questão de envio, essa questão de remissão a outra lei, você se coloca como juiz do país B e julga conforme o juiz do país B julgaria. Ou seja, você aplica a lei do país A. Viagem, tá? É muita viagem, mas fazer o quê? Não é? Isso é o reenvio, tá bom? Então, quando a lei do país A mandar você aplicar a lei do país B e a lei do país B tem remissão à legislação do país A, você aplica a lei como se fosse juiz do país B. Tá bom? Ok? Isso é o reenvio. E é o reenvio de primeiro grau. Mas nós também temos uma outra situação. Imagine a lei do país A, diz que você tem que aplicar a lei do país B. Tá bom? Então, vamos colocar nomes aqui. A lei do Brasil diz que você tem que aplicar a lei do domicílio da pessoa. A pessoa reside lá no país B, ok? Só que quando chega lá no país B, a lei do país B fala o seguinte, olha, a nossa legislação diz que, para esse caso concreto, nós temos que aplicar a lei da nacionalidade da pessoa. Então, você tem que aplicar a lei do país C. Tá bom? Olha a viagem. Eu ajuizei a ação aqui. A lei brasileira, um exemplo, né, diz que eu tenho que aplicar a lei do domicílio da pessoa. A pessoa mora no país B. A lei do país B diz que eu tenho que aplicar, na verdade, é a lei da nacionalidade. Ok? Então, a lei da nacionalidade, a pessoa tem uma outra nacionalidade, eu vou aplicar a lei do país C. Como que o juiz vai resolver essa questão? Ele vai resolver a questão como se ele fosse juiz do país B. E a legislação do país B diz que ele aplica a lei do país C. Tá bom? Isso é um conflito de segundo grau. E nós podemos, então, ter conflitos até 189º grau. Ok? Então, nós podemos ter conflitos, reenvios infinitos.
E o juiz do país A, onde a ação foi ajuizada, vai aplicar a lei como se fosse do país subsequente. Então, a lei, o juiz do país A vai aplicar a lei do país B. Agora, imagine, eu não continuei aqui. Imagine se a lei do país C remetesse a um outro país. Como que o juiz do país A julgaria? Como se ele fosse juiz do país C, tá? Então, vamos pensar nesse reenvio de terceiro grau. A lei do Brasil diz que você tem que aplicar a lei do domicílio da pessoa, tá bom? A pessoa mora lá no país B, ok? Mora lá no país B. Aí você vai para a lei do país B. O que diz a LINDB lá do país B? Vai falar o seguinte: não, você precisa aplicar a lei da nacionalidade. Aí você, qual que é a nacionalidade dessa pessoa? É do país C. Aí você vai lá na lei do país C. Aí a lei do país C vai falar o seguinte: olha, para aquele caso concreto, nós temos de aplicar a lei do país D, que é o país onde o fato ilícito aconteceu. Ok? Estou inventando aqui uma situação hipotética. Ok? Como que o juiz do país A vai julgar? Como se ele fosse do país C. E do país C manda aplicar a lá de onde ocorreu o fato ilícito, que é a lei do país C. Viagem, não é? Vocês acham que a legislação brasileira aceita o reenvio? Vocês acham que a legislação brasileira aceita essa remissão a outras legislações? O que vocês acham? Que o Brasil aceita esse renvoi? Você manda para um país, depois manda para outro, depois para outro, você olha a lei de um outro país e você age como se fosse o juiz do país anterior? Não. Na verdade, o Brasil caminha contra a humanidade. O Brasil não aceita o reenvio, tá bom? Mas isso reenvia uma tendência mundial, tá bom? Mas o Brasil não aceita. Isso está lá no artigo 16 da LINDB, que vai falar o seguinte: quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição da LINDB, tá bom? Então, quando nós tivermos de aplicar a lei estrangeira, nós vamos ter nós vamos levar em consideração o que diz a LINDB, tá? Sem considerar-se qualquer remissão feita pela lei estrangeira ou por qualquer outra lei. Tá? Então, nós não aceitamos o reenvio. E nessas situações aqui, o juiz brasileiro, como ele não pode aceitar o reenvio, ele vai aplicar o que diz a LINDB. E a LINDB diz que nós temos que aplicar a legislação do país B. Então, o juiz brasileiro vai aplicar a lei do país B, independente do que essa lei desse país B diga. Mateus falou assim, não acho eficiente na prática o reenvio. Na verdade, Mateus, o reenvio ele é uma tendência, tá bom? Ele é uma tendência. Você observar o que a legislação do outro país diz, tá? Ele é uma tendência, sim. Então, talvez nos próximos 10, 15 anos, o reenvio passe a ser admitido pela LINDB. Ok? Alguma dúvida com relação a essas regras gerais que eu comecei? Na semana que vem,
Na semana que vem eu vou continuar, tá bom? Algumas regras gerais, algumas noções gerais. Eu vou falar, então, da aplicação, que eu já adiantei, como o juiz aplica a norma, tá? Eu vou falar um pouquinho disso, de que o juiz precisa conhecer a norma estrangeira, mas ele pode pedir o auxílio às partes. Eu vou falar disso, e aí eu vou entrar em cooperação jurídica internacional. Vou falar de homologação de sentença estrangeira, vou falar de carta rogatória, vou falar de auxílio direto, ok? E vamos fazendo exercícios enquanto isso. Eu já deixei lá no Moodle para vocês uma listinha de exercícios para vocês fazerem, é de escrever mesmo, marcar X, é bem fácil, mas primeiro leiam a LINDB e depois façam os exercícios sem consultar a LINDB, tá bom? E na próxima aula eu dou o gabarito para vocês. Combinado? Alguma dúvida, professora? Gostaria de falar um minutinho. Tá, você espera, tá, Rosielton? E aí nós conversamos depois da aula. Tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Boa noite. Ó, o Wesley tem uma pergunta. Professora, só fiquei com uma dúvida. A eleição de foro não serve para... Não, olha aqui. A eleição de foro não serve para definir o direito material. Isso. A eleição de foro é apenas para escolherem um lugar onde a ação vai ser ajuizada e nós termos, então, a lei processual daquele país. Por exemplo, se nós temos uma determinada empresa e a lei da Suíça é mais favorável para o nosso negócio, não adianta nada firmar o contrato no Brasil e eleger o foro da Suíça. Exatamente, tá bom? Além de escolher o foro, você terá de escolher a lei a ser aplicada àquele contrato, tá? Então, você escolhe tanto a eleição, você faz a eleição do foro e da lei material para aquele caso. Bom? Então, você pode fazer isso, a eleição tanto do foro quanto da lei material que você vai aplicar àquele seu contrato. Ok? Mais alguma dúvida? Que bom, Matheus, fico feliz. Ok? Mais alguma dúvida? Não? Então, boa noite para todos.